Olá pessoal, agora a gente vai falar sobre máxima produtividade com o Visual Studio Code. Mais uma vez, meu nome é Vinícius e fique à vontade para entrar em contato comigo por meio das minhas redes sociais. Vamos lá, o que a gente quer é transformar o nosso ambiente de desenvolvimento, seja um ambiente onde a gente está estudando ou seja o ambiente onde nós estamos trabalhando, num ambiente cada vez melhor para que nós consigamos ser cada vez mais produtivos e entregar cada vez mais inovação. Baseado nisso, a gente vai falar um pouco sobre Emmet. Mas o que é esse tal de Emmet? O Emmet utiliza sintaxe similar aos seletores CSS, descrever e gerar o posicionamento dos elementos e atributos do HTML. Não adianta você ter a melhor caixa de ferramenta do mundo se você não sabe utilizá-la. Ou se você tem a melhor arma de todos os tempos e não é digno de levantá-la. Isso não adianta. Como é que a gente pode utilizar esse Emmet? Como eu posso fazer isso de forma cada vez mais rápida? Por isso, a gente vai passar por alguns itens essenciais. Como é que a gente inicia no Emmet? Quais são os filhos, os irmãos? Como a gente faz para escalar os atributos, multiplicações, a questão dos agrupamentos do Emmet, como que a gente insere texto e a gente vai passar por algumas operações de atributos, como o ID e as classes, outros atributos e os itens numéricos e suas direções, ok? Então, vamos nessa. Nesse vídeo a gente vai passar por iniciação, filhos e irmãos. Então vamos nessa. A questão de iniciação do Emmet é muito simples. Ou você pode colocar uma exclamação ou um HTML 2.5. Já na parte de filhos, a gente vai trabalhar com o mais básico que existe do Emmet. E uma das coisas que eu acho mais legal foi o que me conquistou para começar a utilizar o Emmet, que são os sinais de maior. Esses sinais de maior, eles conseguem gerar esse tipo de código. Veja que eu coloquei apenas div maior do que o L maior do que LI. Quando eu faço isso, eu estou falando que o LI vai ficar dentro do L que está dentro da div, igual esse código aqui. Já nessa outra parte, é a mesma coisa, a âncora, né? O link vai ficar dentro do LI, que vai ficar dentro do L. Aqui eu estou falando que o TH vai ficar dentro do THead e dentro da table, e por fim, que o TD vai ficar dentro do TR, que vai ficar dentro da tabela. Então vamos lá. Para começar, eu criei um arquivo aqui, index.html. Isso aqui é muito importante. Para o Emmet funcionar, a gente tem que colocar aqui embaixo a sintaxe que nós queremos, que no caso é o HTML. Então eu venho aqui e faço isso aqui. Eu coloco exclamação e o Visual Studio Code ele já me fala que quando eu coloco uma exclamação, já é Emmet, tá vendo? Dou um tab, ele já vai lá e cria o HTML5 todo para mim. Pelo menos a inicialização do HTML5 todo. Da mesma forma, eu posso colocar apenas HTML, 2.5, e ele também faz a mesma coisa. Ele coloca os mesmos itens, dado que é HTML5. Então aqui dentro eu posso colocar a questão lá que eu falei dos filhos, né? Eu posso vir cá e falar assim, uma div, dentro da minha div eu tenho um L, e dentro do meu L eu tenho LI. Quando eu dou um tab, ele já vai lá e cria para mim essa estruturazinha. Vou deixar aqui comentado. A próxima estrutura que eu posso tentar é um table. Dentro do table eu tenho um THead, e dentro desse THead eu tenho um TH, que assim que eu der um tab, ele também constrói para mim. Um detalhe importante é que se você fizer só isso aqui e der um tab, e ele não estiver criando para você o Emmet, né, o que você faz? Você só apaga o H aqui, o último caractere, e coloca ele de novo, então ele identifica que isso aqui é um Emmet. Você dá um tab. Beleza, construiu para mim também. Vou também deixar aqui comentado pra gente. Uma outra questão que a gente pode falar sobre as filhas, que eu vou deixar um comentário aqui, é aqui quando a gente posso fazer assim, table, dentro desse table eu quero um TR e dentro desse TR eu quero um TD. Quando eu faço isso aqui, ele já vai lá e monta a tabela para mim. Também vou deixar comentado aqui. Nós já entendemos então que quando utilizamos o sinal de maior, quer dizer que o que vem à direita estará dentro do que está à esquerda. Mas agora a questão dos irmãos, dos elementos irmãos, é um pouco diferente. Perceba que quando a gente está utilizando essa estrutura aqui, a div mais o L, eu estou querendo dizer que a div e o L estão no mesmo nível hierárquico. Depois eu falo que o que vem, né, o L mais o P, eles estão também dentro do mesmo nível hierárquico, porém, eles estão dentro do L. Aqui também eu dei um outro exemplo, onde eu coloquei footer mais um parágrafo dentro de uma div, e depois eu falei que o parágrafo e a outra div estavam dentro da primeira div. Aqui também a gente tem um outro exemplo, onde eu fiz uma associação um pouco mais complexa, que a gente vai fazer isso agora lá no Visual Studio Code. Então aqui no Visual Studio Code, o primeiro item que a gente fez foi uma div mais um UL. Ou seja, eu quero que a div e o UL
eles estejam no mesmo nível hierárquico. Depois eu quero que dentro do L tenha um LI mais um parágrafo. E não que o parágrafo esteja dentro do meu LI. Eu quero que a div mais o L, né? Aqui, ó. A div mais o L estejam no mesmo nível hierárquico e dentro do meu L tenha um LI e um parágrafo também no mesmo nível hierárquico. Vou colocar aqui, ó. Vou dar um tab e pronto. Resolvido. A segunda parte aqui, então eu vou voltar, vou colocar isso aqui no comentário. O segundo item aqui é que a gente pode colocar o seguinte, ó. Eu quero uma div, dentro dessa div eu quero um parágrafo e também quero uma outra div. Dentro do primeiro parágrafo não vai ter nada, mas dentro dessa div aqui eu quero colocar um parágrafo mais um footer. Quando eu dou um tab, eu tenho um parágrafo e um footer dentro da minha div. A div e o parágrafo ficam no mesmo nível hierárquico da primeira div. Então eu vou voltar aqui, vou pegar essa estrutura, vou colocar aqui dentro do meu comentário e colocar ela aqui de novo. E por fim, eu tenho aqui uma div. Dentro dessa div eu quero um header e dentro desse header eu quero um H1. Aqui dentro, né? Aqui dentro eu quero uma section. Eu quero uma section. Dentro da minha section eu quero um article. Dentro do meu article eu quero um H2 mais um parágrafo. Dou um tab e pronto. Eu já entendi que agora quando eu coloco mais, eu quero que aqueles dois elementos fiquem no mesmo nível hierárquico. E por fim, eu quero um footer e que dentro do meu footer tenha um UL e um LI. Agora eu tenho a estrutura do meu site aí feita um pouquinho mais rápido. Agora que a gente já falou sobre filhas e irmãs, agora o que eu gostaria, que a gente falasse um pouco sobre escalar atributos. O que é esse tal de escalar atributos? Na verdade, deixa eu fazer um comparativo entre os dois, eu acho que é melhor. Vamos analisar dessa seguinte forma. Aqui eu tenho um elemento ao lado do outro, ou melhor dizendo, no mesmo nível hierárquico do outro. Eu estou falando que a div está no mesmo nível hierárquico do meu UL. E aqui eu estou querendo dizer que o meu LI está no mesmo nível hierárquico do meu parágrafo. Tudo bem, sem problema nenhum, isso aí a gente já entendeu e a gente já fez no último vídeo. Mas desse lado aqui, eu estou querendo dizer que a minha div e o meu L, eles estão no mesmo nível hierárquico. É quase isso, porque nesse momento aqui não existe nenhum elemento antes da minha div. Então, automaticamente, eles ficarão no mesmo nível hierárquico. Porém, quando eu pego esse P aqui e utilizo o acento circunflexo antes do meu P, ele automaticamente volta para ficar antes do meu L. Então é isso que a gente vê aqui. Vamos detalhar um pouquinho mais. Aqui, ó, a gente tem o nosso parágrafo ficando antes, ou melhor dizendo, ficando fora do nosso L. Mais ou menos desse jeito. Vamos ver isso aqui acontecendo no Visual Studio Code. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu crio uma div e com o acento, um acento circunflexo, eu venho cá e coloco um UL. Se eu der um tab aqui, eu sei que um fica do lado do outro. Isso aqui pode confundir a gente porque o comportamento de div mais o L é o mesmo. Então perceba aqui, ó, vou dar um tab aqui depois, o resultado foi o mesmo. Porém, vamos voltar aqui e vamos falar que agora eu tenho e dentro do meu L eu quero um LI, mas eu quero voltar um nível hierárquico e colocar um parágrafo. Olha o que acontece, fica desse jeito. Aqui eu vou colocar agora uma div, dentro dessa minha div eu tenho um header, dentro desse header eu quero um H1. Só que, vamos pensar um pouco, lembra daquela última estrutura nossa? Agora eu teria que dar um tab e continuar aqui. Aí aqui eu crio uma section. Mas vamos voltar aqui. Se eu quero que a minha section ela fique no mesmo nível hierárquico do meu header, o que eu tenho que fazer? Apenas colocar um sinal de circunflexo, um acento circunflexo. Aí eu crio minha section, falo que dentro da minha section vai ter um article, e dentro do meu article vai ter um H2 mais um P. Agora, eu quero que o meu footer ele fique no mesmo nível hierárquico da minha section. Então, quantos que eu volto? Eu volto 2 acentos circunflexos, porque eu quero voltar o article e depois eu quero ficar antes da minha section. Então eu venho aqui e coloco o meu footer e depois o meu L e depois meu LI. Quando eu dou um tab, ele monta a estrutura toda para mim. Então eu vou voltar aqui, vou deixar isso aqui comentado e aí está. Ou seja, a minha section ela vai ficar no mesmo nível hierárquico do meu header e depois o meu footer
eu quero que ele fique no mesmo nível hierárquico da minha section, que está no mesmo nível hierárquico do meu header. Com isso, eu tenho que voltar um acento circunflexo para o article e depois outro acento circunflexo para o meu section. Aí o footer fica no mesmo nível hierárquico do section, que fica no mesmo nível hierárquico do header. Então, se nós temos 3 acentos circunflexos, nós voltamos um para antes do nosso último sinal de maior. Eu estou falando que aqui o meu block code vai ficar no mesmo nível hierárquico do meu parágrafo. Mas aí eu volto mais um, né? Só que eu não quero que ele fique dentro da minha div. Eu quero que ele fique antes da minha div, igual tá mostrando embaixo. Então eu coloco mais um. Aí ele vai ficar como se estivesse fazendo assim. Como se eu estivesse colocando ele antes da minha div. Ele vai ficar no mesmo nível hierárquico. Mas Vinícius, mas então por que você não faz isso? Por que você não coloca o block quote mais a div mais a outra div, em vez de colocar 3 sinais lá no final? Porque eu não quero que ele fique antes da minha primeira div, eu quero que ele fique no final de tudo. Por isso que eu uso 3 acentos circunflexos. Tem alguma solução melhor do que essa? Olha, a gente vai ver isso nos próximos vídeos. Então, bora lá! Então, continuando a sequência planejada, nesse vídeo nós vamos falar de multiplicações e agrupamentos. Uma das coisas básicas do Emmet é a questão de multiplicação. Você vai multiplicar a quantidade de tags que você precisa. Vamos olhar isso aqui no Visual Studio Code. O L e dentro do L, um LI. E aqui eu multiplico vezes 3, por exemplo. Quando eu dou um tab, ele multiplicou a quantidade que eu quero. Uma outra coisa que eu posso fazer, vou pegar essa informação aqui, comentar ela. E um outro detalhe que você pode fazer, eu crio uma tabela. Dentro da minha tabela eu quero TR vezes 3 e dentro desse TR eu quero TD vezes 3. Eu estou dizendo que para cada uma das 3 TRs que eu estou criando, eu quero inserir 3 TDs. Quando eu dou o tab, ele cria 3 TRs e para cada uma das TRs que eu criei, ele cria, respectivamente, 3 TDs. A questão do agrupamento é um pouco diferente e ela vai facilitar a nossa vida em relação àqueles acentos circunflexos, que é onde a gente escala, né, a nossa hierarquia. Aqui a gente tem a definição da mesma hierarquia de uma div para o L e os dois ficando dentro da primeira div. Já no de baixo, a gente consegue determinar toda uma tabela com o thead e o tbody, ambos no mesmo nível hierárquico, e a gente vai ver um pouquinho mais disso aqui no Visual Studio Code. Então aqui eu vou criar uma div onde eu quero que essa div tenha um UL e esse UL tenha links, e no mesmo nível hierárquico do meu UL, ou seja, também dentro dessa minha primeira div, eu quero uma outra div. Então eu tenho que trabalhar com os agrupadores. Eu vou agrupar a primeira estrutura que eu quero, que é o L, com LIs dentro desse UL, vou multiplicar esses LIs por 3, e dentro de cada um desses 3 LIs eu quero uma âncora. Beleza. E também, dentro da minha primeira div, eu quero uma outra div. Quando eu escrevo isso aqui, vou dar um tab e voilá! Tem aqui uma div e um UL dentro dessa minha primeira div. Já a minha segunda estrutura é um pouco maior, onde eu vou colocar uma tabela e dentro dessa tabela o thead e o tbody ao mesmo tempo. Então eu faço uma tabela e dentro dessa minha tabela, para a primeira estrutura, eu vou fazer um agrupamento, onde eu vou colocar o meu thead e dentro do meu thead eu vou colocar um th vezes 3. Também, no mesmo nível hierárquico desse meu primeiro agrupamento, eu não coloco um outro agrupamento, não precisa porque é o último, então eu venho cá e faço assim, ó, tbody, dentro do meu tbody eu coloco um tr e dentro desse tr eu coloco td e a quantidade de vezes que eu vou ter de colunas, exatamente a mesma coisa que eu coloquei aqui na frente. Então eu multiplico também por 3. Quando eu dou um tab, ele vai lá e monta a tabela para mim, com o meu thead e o meu tbody. Aqui a gente pode ver que eu tenho o meu primeiro agrupamento, que estabelece esse primeiro nível hierárquico aqui do thead, e depois o meu segundo nível hierárquico, mantendo ambos dentro da minha table, isso utilizando multiplicadores, utilizando o sistema de hierarquia padrão e, além disso, o agrupamento. Após agrupamento, nós devemos falar sobre texto. E essa parte é bem interessante, porque ela pode ter muitos detalhezinhos que atrapalham a sua utilização do Emmet. Eu criei uma div, dentro dessa div tem um parágrafo, e dentro desse parágrafo eu coloquei um texto. E depois eu criei um L, dentro desse UL tem um LI vezes 3, e para cada um desses LIs
eu coloquei um link, onde esse link estará escrito clique. Vamos ver um pouquinho mais disso no Visual Studio Code. Aqui no Visual Studio Code, vamos mudar um pouquinho o slide, o exemplo do slide anterior, que ele é um pouco mais complexo. Vamos fazer uma coisa um pouco mais simples. Eu vou criar um L. Dentro desse L, eu vou colocar um li vezes 3 e eu quero um determinado link. Simplesmente isso aqui. E para esse link, eu quero um click me, né? Um click me. Ou me click. Vamos colocar assim, ó, me click. Quando eu der um tab, opa, esqueci daquele detalhezinho lá, né? Fecha a chave. E quando eu der um tab, ficou aí o texto que eu quero colocar. Vou pegar esse cara aqui, vou colocar aqui, vou colocar ele aqui de novo, fechar e tab. Foi um exemplo bobinho com âncora. Eu vou pegar uma âncora e vou multiplicar ela por 3. Depois eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar assim, ó, clique aqui. Só que o aqui, eu vou tirar ele daqui e vou querer que tenha no mesmo nível hierárquico do meu texto. Olha que interessante. Agora eu estou falando do nível hierárquico do texto. Eu vou colocar então aqui um mais, vou colocar um B e vou escrever aqui. Com isso, quando eu fecho aqui e dou um tab, olha que legal. Uai, Vinícius, você falou com a gente que isso aqui ficaria depois do aqui. Eu errei mesmo. Aqui, ó, na frente, eu tenho que colocar um sinal de maior. Ou seja, eu quero multiplicar minha âncora por 3 e para cada item multiplicado, eu quero escrever clique e no mesmo nível hierárquico do meu clique, eu quero colocar o aqui em negrito. Então, eu fecho aqui, dou um tab e agora sim. Então, ficou aqui minha âncora, né, com o link e dentro do meu link eu tenho aqui aí, né, pode ser que eu tenha que colocar apenas aqui um espaçamento. Então, deixa eu colocar o espaço aqui dentro. Beleza, lá, ó. Clique, depois do aqui tem esse espaçamento aí, né, e depois tem aí o aqui. E por fim, aquele exemplo do slide, onde eu coloco uma div, dentro da div eu tenho um parágrafo, nesse parágrafo eu vou colocar um lorem, que é aquele nosso famoso lorem y, né? Se eu desse um tab aqui, ó, olha como é que ficaria. Só que eu ainda quero que tenha, no mesmo nível hierárquico do meu lorem, né? Eu posso colocar o maisinho aqui, ou posso simplesmente deixar assim. Eu venho cá e faço assim, ó, o L, sinal de maior, li, depois vezes 3, e para cada li aqui, eu quero uma âncora, onde eu vou colocar a palavra, né, clique aqui. Sendo que o meu aqui, eu vou complicar um pouquinho, vou colocar mais um texto aqui, onde eu vou colocar um B, e eu vou colocar um aqui. Deixo um espaçozinho aqui, e nesse mesmo nível hierárquico do meu UL, aí eu saio do agrupamento, e eu coloco uma div. Ficou bem complexo, né? Então vou dar um tab aqui, ó. Pum, ó, Vinícius, não ficou dentro, né? Não ficou dentro do meu texto. Então vamos só entender isso aqui, bem entendidozinho, né? Aqui em cima, como é que a gente fez? A gente fez A vezes 3, não é isso? Dentro desse A, eu coloquei um texto, que era clique, e coloquei um mais, e depois eu coloquei um B com um texto aqui. E pronto, era isso aqui que eu fiz. Coloquei um espaçozinho aqui só para ter esse espaço aqui. Tranquilo, se eu pegar essa informação aqui, ó, e colocar ela aqui no final, aí ó, funcionou certinho. Então, disso aqui que a gente fez, o que está faltando aqui embaixo? Eu tenho que colocar isso aqui, e agora, ó, agora funcionou certinho, porque eu tenho o meu B, né, a minha parte em negrito ficando dentro da minha âncora. Então agora, isso aqui está certinho. Vou pegar essa informação aqui, vou comentar ela aqui, pronto, beleza. Prontinho aí a nossa parte de texto. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre operadores, onde eu vou falar sobre ID e classe, outros atributos e itens numéricos e suas direções. Quando nós estamos falando de ID e classes, nós podemos utilizar o jogo da velha, né? Apenas quando você escreve div jogo da velha, ele já cria o ID para você. Se você escrever div ponto, ele já vai criar a div com class, ou div.container, em outro exemplo, ele vai criar a div também com o seu class. Aqui a gente tem um exemplo um pouco maior. Coloquei uma estrutura sem escrever div e ele já foi lá e colocou as divs pra gente. Isso aqui trata-se de implicit abbreviation, porque quando você coloca ponto ou o jogo da velha sem ter nada na frente, ele implicitamente vai analisar qual é o seu pai, ou seja, você está dentro de qual elemento, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bem
Como aqui a gente vai ver várias possibilidades, eu já até deixei comentado, se eu colocar div, jogo da velha, e escrever header, e der um tab, ele já vai lá aqui e coloca o ID, né? Se eu escrevo div.page, por exemplo, ele já coloca o class, e aí, como muita gente faz, né, utilizando o Bootstrap, eu posso colocar div.container, ele já vai lá para mim e coloca a class também. Em relação à utilização de operadores e multiplicadores, eu posso, por exemplo, fazer assim, ó, div.row, e eu sei que no Bootstrap eu posso fazer assim, 3 ponto. Aí eu multiplico, né, minha div por 3 e coloco por exemplo, um breakpoint aí SM, e depois eu coloco 4 aqui no final. Se eu der um tab aqui, ele vai lá e já cria a estrutura para mim, colocando todos os meus columns, né? Melhores exemplos, né, em relação à utilização do Emmet, porque o tempo todo a gente precisa ficar fazendo esse tipo de coisa aqui para a galera que é de front-end e utiliza Bootstrap. Aqui eu posso utilizar divs, né? Por exemplo, eu posso colocar assim, ó, ponto .container, dentro do container eu quero um ponto .row. Isso aqui que eu estava falando com vocês, que é o implicit tag names, né, do Emmet, porque ele já vai implicitamente analisar o que ele vai colocar antes do ponto. Por exemplo, aqui se eu colocar div vezes 3 ponto co-sm vamos colocar um md aqui agora, traço 4, por exemplo, e der um tab, ele já colocou div para todos eles, né? Você tá vendo que o único que eu coloquei div aqui foi esse aqui. Beleza. E por fim, vou pegar essa estrutura aqui, vou colocar ela aqui em cima também. Esses dois últimos itens aqui, onde aqui, utilizando id ou class pelo pi, se eu colocar assim, ó, o L, dentro do L, eu quero um ponto nav traço item, e aqui por 3. Então o que ele vai fazer? Ele já vai criar os seus LIs, independente de você não colocar os LIs aí. Você pode colocar também uma estrutura. O que vem antes da table, né? Aí eu coloco table header. Só que se você colocar só assim, ó, e der um tab, ele já vai criar uma table com class. Então o que você faz? Você fala que vai ficar dentro. Aí quando você der o tab aqui, ele já cria um tr. Então eu vou colocar assim, por exemplo, e dentro desse cara aqui, isso que eu vou multiplicar por 2, e dentro desse cara aqui, eu vou criar, né, eu vou colocar um ponto, ou sei lá, um jogo da velha, qualquer coisa. E quando eu der um tab, ele já vai criar o meu table, depois a minha tr e depois a minha td. Então eu vou deixar essa estrutura aqui também, para que você se lembre. Aqui a questão dos outros atributos é um pouco mais simples, porque é onde a gente está utilizando entre colchetes. A gente pode colocar um A com o href e o title dentro de colchetes. Vamos ver isso aqui um pouco no Visual Studio Code. Eu deixei aqui uma estrutura para vocês deem uma olhada. Eu já obviamente, todos esses arquivos eu já estou deixando aí para vocês, né? Por isso que eu estou fazendo esses comentários e tal. Na questão dos outros atributos, eu posso fazer assim, ó. Eu quero que todos os meus hrefs sejam para o jogo da velha, por exemplo, e todos eles tenham um title igual a descrição. Aí você vira pra mim e fala assim, Vinícius, mas é só colocar igual e qual que é a vantagem? Melhor colocar direto, né? Eu falei assim, beleza, mas e se você quiser multiplicar isso aqui por 4? Você tem 2 atributos, né, para todos eles. Ou seja, vou até deixar isso aqui também no comentário. E você também pode criar para outros atributos, beleza? E aqui embaixo eu posso, por exemplo, chegar assim e falar assim, eu quero várias imagens e que todas as imagens tenham um width 200 e um height 100. Quantas que você quer? Sei lá, quero colocar aqui 4, mas eu poderia estar querendo 40. Vou pegar isso aqui e vou colocar aqui pra gente também. Então, os outros atributos são muito simples. Já na parte de operadores numéricos, a gente tem uma facilidade aí. Veja que aqui, ó, o que eu fiz? Eu coloquei uma sequência numérica. E essa sequência numérica, ela foi feita igualzinho isso aqui. Então a gente pode ver que o resultado de quando a gente multiplica algo que tem um cifrão é que a cada cifrão você vai ter uma casa numérica. Se você analisar o de cima, eu só tenho uma casa numérica. Mas aqui, ó, a gente tem um outro detalhe, porque eu posso inverter a minha numeração. Uma coisa é eu ir de 1, 2, 3, ou eu posso ir de 3, 2, 1. Igual eu estou fazendo aqui. E aqui eu fiz um pouco mais complexo, porque eu inverti a numeração, né? Mas eu comecei de 3. Então você coloca um arroba menos, esse arroba menos você está falando de onde... Desculpa, o arroba menos você está falando da sua inversão, né? Você quer que comece invertido, mas você pode falar que você quer que comece invertido
de um caractere. Vamos ver isso aqui no Visual Studio Code. Então a questão aqui dos itens numéricos, eu vou colocar um comentário para cada um deles. Vou criar um UL, LI, vezes 3, por exemplo. Só que eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó. Eu quero que o class seja item, coloco um cifrão. Quando eu faço isso aqui, ó, olha o que vai acontecer, o meu class, ele fica 1, 2, 3. Outra coisa que eu posso fazer é que eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar isso aqui, só que aí eu coloco com vários cifrões, né? E aqui, em vez de colocar, eu posso fazer isso aqui, ó, 3, mas aqui eu vou colocar um A e eu tô falando que dentro do meu L vão ter 3 LIs e para cada LI vai ter um link e esse link vai começar de 3 e tendo 3 casas decimais. E eu tô falando que isso aqui vai ser a label da minha âncora, né? Então, a label da minha âncora é isso aqui. Aqui apareceu o vezes 3, né? Não precisa desses vezes 3 aqui, porque eu estou multiplicando ele aqui na frente. E agora sim, colocar ele aqui embaixo, só que eu quero agora inverter. Em vez de eu começar de 1 até 3, eu vou colocar um arroba menos aqui, ó, que ele fala que eu quero inverter, né? Eu quero agora de 3, 2, 1. 3, 2, 1. E agora, eu vou falar que para cada um desses caras aqui, para cada um desses caras aqui que eu estou multiplicando, eu quero um texto qualquer, e que esse meu texto, ele vai ter também o cifrão com o arroba menos. Vou multiplicar aqui por 5, vou fazer de forma diferente. E aqui eu ainda quero 3. Mas por que eu quero 3? Porque eu quero multiplicar por 5 e começar de 3. Vou pegar aqui no final, colocar esse 5 aqui, vou lá. Aí fica 7, 6, 5, 4, 3. Eu tenho 5 elementos porque eu multipliquei por 5, mas aqui nesse texto eu comecei a contar de 3. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre operadores, onde eu vou falar sobre ID e classe, outros atributos e itens numéricos e suas direções. Quando nós estamos falando de ID e classes, nós podemos utilizar o jogo da velha, né? Apenas quando você escreve div jogo da velha, ele já cria o ID para você. Se você escrever div ponto, ele já vai criar a div com um class, ou div.container, em outro exemplo, ele vai criar a div também com o seu class. Aqui a gente tem um exemplo um pouco maior. Coloquei uma estrutura sem escrever div e ele já foi lá e colocou as divs pra gente. Isso aqui trata-se de implicit abbreviation, porque quando você coloca ponto ou o jogo da velha sem ter nada na frente, ele implicitamente vai analisar qual é o seu pai, ou seja, você está dentro de qual elemento, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bem, como aqui a gente vai ver várias possibilidades, eu já até deixei comentado, se eu colocar div jogo da velha e escrever header e der um tab, ele já vai lá e coloca para mim aqui o ID, né? Se eu escrevo div.page, por exemplo, ele já coloca o class e aí, como muita gente faz, né, utilizando o Bootstrap, eu posso colocar div.container, ele já vai lá para mim e coloca a class também. Em relação à utilização de operadores e multiplicadores, eu posso, por exemplo, fazer assim, ó, div.row, e eu sei que no Bootstrap eu posso fazer assim, 3. Aí eu multiplico, né, minha div por 3 e coloco por exemplo, um breakpoint aí SM e depois eu coloco 4 aqui no final. Se eu der um tab aqui, ele vai lá e já cria a estrutura para mim, colocando todos os meus columns, né? Melhores exemplos, né, em relação à utilização do Emmet, porque o tempo todo a gente precisa ficar fazendo esse tipo de coisa aqui para a galera que é de front-end e utiliza Bootstrap. Aqui eu posso utilizar divs, né? Por exemplo, eu posso colocar assim, ó, ponto .container, dentro do container eu quero um ponto .row. Isso aqui que eu estava falando com vocês, que é o implicit tag names, né, do Emmet, porque ele já vai implicitamente analisar o que ele vai colocar antes do ponto. Por exemplo, aqui se eu colocar div vezes 3 ponto co-sm vamos colocar um md aqui agora, traço 4, por exemplo, e der um tab, ele já colocou div para todos eles, né? Você tá vendo que o único que eu coloquei div aqui foi esse aqui. Beleza. E por fim, vou pegar essa estrutura aqui, vou colocar ela aqui em cima também. Esses dois últimos itens aqui, onde aqui, utilizando ID ou class pelo pai, se eu colocar assim, ó, o L, dentro do L, eu quero um ponto nav traço item, e aqui por 3. Então o que ele vai fazer? Ele já vai criar os seus LIs, independente de você não colocar os LIs aí.
Você pode colocar também uma estrutura. O que vem antes da table, né? Aí eu coloco table header. Só que se você colocar só assim, ó, e der um tab, ele já vai criar uma table com class. Então o que você faz? Você fala que vai ficar dentro. Aí quando você der o tab aqui, ele já cria um tr. Então eu vou colocar assim, por exemplo, e dentro desse cara aqui, isso que eu vou multiplicar por 2, e dentro desse cara aqui, eu vou criar, né, eu vou colocar um ponto, ou sei lá, um jogo da velha, qualquer coisa. E quando eu der um tab, ele já vai criar o meu table, depois a minha tr e depois a minha td. Então eu vou deixar essa estrutura aqui também, para que você se lembre. Aqui a questão dos outros atributos é um pouco mais simples, porque é onde a gente está utilizando entre colchetes. A gente pode colocar um A com o href e o title dentro de colchetes. Vamos ver isso aqui um pouco no Visual Studio Code. Eu deixei aqui uma estrutura para vocês deem uma olhada. Eu já obviamente, todos esses arquivos eu já estou deixando aí para vocês, né? Por isso que eu estou fazendo esses comentários e tal. Na questão dos outros atributos, eu posso fazer assim, ó. Eu quero que todos os meus hrefs sejam para o jogo da velha, por exemplo, e todos eles tenham um title igual a descrição. Aí você vira pra mim e fala assim, Vinícius, mas é só colocar igual e qual que é a vantagem? Melhor colocar direto, né? Eu falei assim, beleza, mas e se você quiser multiplicar isso aqui por 4? Você tem 2 atributos, né, para todos eles. Ou seja, vou até deixar isso aqui também no comentário. E você também pode criar para outros atributos, beleza? E aqui embaixo eu posso, por exemplo, chegar assim e falar assim, eu quero várias imagens e que todas as imagens tenham um width 200 e um height 100. Quantas que você quer? Sei lá, quero colocar aqui 4, mas eu poderia estar querendo 40. Vou pegar isso aqui e vou colocar aqui pra gente também. Então, os outros atributos são muito simples. Já na parte de operadores numéricos, a gente tem uma facilidade aí. Veja que aqui, ó, o que eu fiz? Eu coloquei uma sequência numérica. E essa sequência numérica ela foi feita igualzinho isso aqui. Então a gente pode ver que o resultado de quando a gente multiplica algo que tem um cifrão é que a cada cifrão você vai ter uma casa numérica. Se você analisar o de cima, eu só tenho uma casa numérica. Mas aqui, ó, a gente tem um outro detalhe, porque eu posso inverter a minha numeração. Uma coisa é eu ir de 1, 2, 3, ou eu posso ir de 3, 2, 1. Igual eu estou fazendo aqui. E aqui eu fiz um pouco mais complexo, porque eu inverti a numeração, né? Mas eu comecei de 3. Então você coloca um arroba menos, esse arroba menos você está falando de onde... Desculpa, o arroba menos você está falando da sua inversão, né? Você quer que comece invertido, mas você pode falar que você quer que comece invertido de um caractere. Vamos ver isso aqui no Visual Studio Code. Então a questão aqui dos itens numéricos, eu vou colocar um comentário para cada um deles. Vou criar um li vezes 3, por exemplo. Só que eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó. Eu quero que o class seja item, coloco um cifrão. Quando eu faço isso aqui, ó, olha o que vai acontecer. O meu class, ele fica 1, 2, 3. Outra coisa que eu posso fazer é que eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar isso aqui, só que aí eu coloco com vários cifrões, né? E aqui, em vez de colocar, eu posso fazer isso aqui, ó, 3, mas aqui eu vou colocar um A, e eu tô falando que dentro do meu L vão ter 3 LIs, e para cada LI vai ter um link, e esse link vai começar de 3, e tendo 3 casas decimais. E eu tô falando que isso aqui vai ser a label da minha âncora, né? Então, a label da minha âncora é isso aqui. Aqui apareceu o vezes 3, né? Não precisa desses vezes 3 aqui, porque eu estou multiplicando ele aqui na frente. E agora sim, colocar ele aqui embaixo, só que eu quero agora inverter. Em vez de eu começar de 1 até 3, eu vou colocar um arroba menos aqui, ó, que ele fala que eu quero inverter, né? Eu quero agora de 3, 2, 1. 3, 2, 1. E agora, eu vou falar que para cada um desses caras aqui, para cada um desses caras aqui que eu estou multiplicando, eu quero um texto qualquer, e que esse meu texto ele vai ter também o cifrão com arroba menos. Vou multiplicar aqui por 5, vou fazer de forma diferente. E aqui eu ainda quero 3. Mas por que eu quero 3? Porque eu quero multiplicar por 5 e começar de 3. Yeah, that's pretty annoying. Então eu vou chegar aqui no final, colocar esse 5 aqui, vou lá. Aí fica 7, 6, 5, 4, 3. Eu tenho 5 elementos, porque eu multipliquei por 5, mas aqui nesse texto eu comecei a contar de 3.
eu simplesmente criei aqui um diretório e eu chamei esse diretório de React, você pode chamar de XPTO, Chulispa, qualquer coisa. E vem cá, ó, em View e abre o seu terminal. Quando o seu terminal estiver aberto aqui, ele vai abrir exatamente no lugar que a gente quer, né? E eu vou criar aqui, ó, um projeto qualquer, Create React App. Eu vou chamar de MyApp, só para chamar de MyApp. Ele vai criar aí rapidamente o nosso React, o projeto, né? React. Beleza, projeto React criado. Eu vou vir aqui agora e vou rodar o meu projeto? Não vou rodar meu projeto, porque isso não é o meu intuito. Meu intuito é te mostrar o seguinte. Quando a gente vem aqui, ó, e entra dentro desse arquivo, ó, app.js, aqui ele tem um HTML. Vou fechar aqui meu terminal e vou fechar essa lateral aqui. Esse meu HTML aqui, ó, se eu quiser remover ele todo, não tem problema nenhum. Então eu vou colocar assim, ó, div.container e dou um tab. Ué, peraí, não vai funcionar? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou vir cá, isso aqui é um arquivo JavaScript. Eu vou mudar aqui, ó, momentaneamente para HTML. E aqui dentro, aí eu vou lá e digito container e pronto, resolvido, né? Hello? Anybody home? As outras coisas que eu quiser utilizar, vai ser tudo relacionado a HTML. Tá errado. Não é interessante. O interessante é que você consiga trabalhar tanto com o JavaScript e o Emmet dentro do seu código JavaScript. Então, como é que eu faço isso? Aqui dentro, eu vou vir cá e vou trabalhar com algumas configurações para que o Emmet funcione dentro do seu arquivo JavaScript. Vamos lá em Ctrl+Shift+P, você vai abrir as suas preferências, né, em formato JSON. E aqui desse lado, o que eu vou fazer? Vou colocar uma vírgula e vou escrever Emmet e vou pedir essa opção aqui, ó, Include Languages. Aqui dentro, eu vou incluir a minha linguagem. Então eu vou falar que para JavaScript, eu quero JavaScript React. E eu vou adicionar uma vírgula aqui e vou colocar qual que é o meu Markdown. O meu Markdown vai ser um Markdown, de HTML. Então vou colocar aqui, ó, HTML. Beleza. Então o Emmet eu já incluí aqui a linguagem JavaScript, vai ser o JavaScript React. E para o Markdown eu coloquei HTML. Quando você faz essa simples configuração aqui e vem aqui no seu arquivo JavaScript, o seu arquivo React, você vem cá e coloca, ó, dessa vez, .container, dentro do container eu quero um row, dentro desse row eu quero um call sm4 e aqui eu quero vezes 3. Quando eu der um tab, ele já está reconhecendo aí, né, que é um comando emmet. Quando eu der um tab, você já está escrevendo emmet dentro do React. E o mais legal é que, como a gente não pode colocar um class, né, a palavra class, a palavra reservada do JavaScript, dentro do nosso HTML, então o que você faz? Você tem que colocar class name, né? E você não tem que vir cá e ficar alterando para class name, porque o próprio Emmet já sabe que quando é class ele tem que colocar class name num arquivo React. Então, é isso aí.